Julgue as afirmativas abaixo como certas ou erradas. O orçamento público prevê receitas e autoriza gastos. É uma lei em sentido material, já que cria direitos subjetivos e muda as leis anteriores. Orçamento público é uma lei em sentido material. Próxima questão. O projeto de lei do plano plurianual deve ser encaminhado pelo presidente da República ao Congresso até 4 meses antes do encerramento do primeiro exercício financeiro. O projeto de lei de diretrizes orçamentárias deve ser encaminhado pelo presidente da República até 4 meses antes do encerramento do primeiro exercício financeiro. As emendas parlamentares no orçamento têm natureza autorizativa. Apresentadas as questões, vamos enfrentar o assunto. A gente viu que a Constituição, no artigo 65, parágrafo 9º, fala que o orçamento vai ser regulado por lei complementar. A Constituição, no artigo 63, fala que os aspectos gerais de direito financeiro vai ser regulado por lei complementar. E essa lei complementar é a lei de responsabilidade fiscal. Eu passo essa tarefa aqui de casa, fazer a leitura do artigo 63. Lá você vai fazer um passeio na Constituição. Artigo 163. Lei complementar disporá sobre finanças públicas, dívida pública externa e interna, incluídas das autarquias, fundações e demais entidades controladas pelo poder público. Lei complementar disporá sobre concessão de garantias pelas entidades públicas. Lei complementar, emissão e resgate de títulos da dívida pública. Lei complementar, fiscalização financeira da administração pública direta e indireta. Operações de câmbio realizadas por órgãos e entidades da União, dos Estados, Distrito Federal e Município. Operações de câmbio. Compatibilização das funções das instituições oficiais de crédito da União, resguardadas as características e condições operacionais plenas resguardadas as características e condições operacionais plenas das voltadas ao desenvolvimento regional. Sustentabilidade da dívida, especificando indicadores de sua apuração, nível de compatibilidade dos resultados fiscais com a trajetória da dívida, trajetória de convergência da montante da dívida com os limites definidos em legislação, medidas de ajuste, suspensões e vedações, planejamento de alienação de ativos, com vista à redução do montante da dívida. Parágrafo único. A lei complementar que trata o inciso 8º do caput deste artigo pode autorizar a aplicação das vedações previstas no artigo 67-A desta Constituição. A União, os Estados, Distrito Federal e os municípios disponibilizarão suas informações e dados contábeis, orçamentários e fiscais conforme periodicidade, formato sistema estabelecido pelo órgão central da contabilidade da União, de forma a garantir a rastreabilidade, a comparabilidade e a publicidade de dados coletados, os quais deverão ser divulgados em meios eletrônicos de amplo acesso público. A competência da União para emitir moedas será exercida exclusivamente pelo Banco Central. É vedado ao Banco Central conceder direto ou indiretamente empréstimo ao Tesouro Nacional e a qualquer órgão ou entidade que não seja instituição financeira. Então, o Banco Central só concede empréstimo à instituição financeira. O Banco Central pode comprar e vender títulos de emissão do Tesouro Nacional com o objetivo de regular a oferta da moeda ou taxa de juros. A disponibilidade de caixa da União serão depositadas no Banco Central. As dos Estados, Distrito Federal e dos municípios e dos órgãos ou entidades do poder público e das empresas por elas controladas em instituições financeiras oficiais, ressalvados os casos previstos na lei. Então, os recursos da União, por isso que não aparece no Bacen-Judice, porque ele fica disponível no Banco Central. Os Estados, Distrito Federal e município, nas instituições financeiras oficiais. Caixa, Banco do Brasil. Artigo 64-A. União, os Estados, Distrito Federal e município devem conduzir suas políticas fiscais de forma a manter a dívida pública em níveis sustentáveis, na forma da lei complementar referida no inciso 8º do caput do artigo 63. A elaboração e execução dos planos e orçamentos deve refletir a compatibilidade dos indicadores fiscais com a sustentabilidade da dívida. Então, tá aqui a tarefa de casa era essa, a gente já fez junto.
mas essa leitura é essencial. Vamos lá, orçamento público é uma lei em sentido formal. O orçamento ele é aprovado pelo processo legislativo. O orçamento público ele não cria direito subjetivo, ele não muda leis anteriores, apenas prevê receitas e autoriza gastos. Então, o orçamento público é uma lei em sentido formal. É o mesmo processo legislativo para aprovar uma lei, aprova-se o orçamento. Só que lá você não vai encontrar direitos subjetivos. Você não vai pleitear remédio com base no orçamento, não. Lá só vai ter receitas e despesas. O orçamento público é uma lei especial, ou seja, ela tem uma matéria definida para tratar de orçamento público. É uma lei especial que autoriza os gastos que o governo pode realizar durante um período determinado de tempo, discriminando detalhadamente as obrigações que deva concretizar, com a previsão concomitante dos ingressos necessários para cobri-las. Então, aqui está o conceito de orçamento público. E são 3 leis. O orçamento ele é fincado em 3 leis. O orçamento é o PPA? Não. O orçamento é o PPA, a LDO e a LOA. É o conjunto normativo dessas 3 leis que formam o orçamento público. O orçamento é a LOA? Não. É o complexo de normas, que é o PPA, LDO e LOA, que formam o orçamento. É que nem a Santíssima Trindade. Como um só Deus pode ser ao mesmo tempo 3. Até Deus é uma comunidade. Acho que isso fica mais fácil de entender. O orçamento é o conjunto dessas 3 leis. Características. PPA, LDO e LOA são 3 peças distintas, mas o orçamento é um só. Formalmente são 3 peças, mas materialmente temos apenas uma lei orçamentária. Tem-se um PPA, um LDO e uma LOA para cada ente federado. Um para a União, um para o Tocantins, um para o Rio Grande do Sul, um para o Maranhão. Chefe do Poder Executivo tem um dever de iniciativa do orçamento. Ele tem um dever de iniciativa do orçamento. Por que ele tem dever? Porque ele tem prazo a ser cumprido. Na ADCT, artigo 35, parágrafo 2º, fala que até a entrada em vigor da lei complementar que se refere ao artigo 165, parágrafo 9º, inciso 1 e 2, serão obedecidas as seguintes normas. O projeto do plano plurianual para a vigência até o final do primeiro exercício financeiro do mandato presidencial subsequente, ou seja, o PPA ele atravessa o mandato presidencial. Primeiro ano de governo do presidente, ele cumpre o PPA do governante anterior. Será encaminhado até 4 meses antes do encerramento do primeiro exercício financeiro, ou seja, até 31 de agosto, e devolvido para a sanção até o encerramento da sessão legislativa. O projeto de lei de diretrizes orçamentárias será encaminhado até 8 meses e meio antes do encerramento do exercício financeiro, devolvido para a sanção até o encerramento do primeiro período da sessão legislativa. O projeto da LDO deve ser encaminhado até 15 de abril. E o projeto de lei orçamentária da União será encaminhado, projeto de lei orçamentária anual, até 4 meses antes do encerramento do exercício financeiro. Ou seja, deve ser encaminhado até 15 de abril. Aí eu fiz esse quadro aqui só para a gente comparar aqui, ó. PPA 2020 e 2023. Você vê, por exemplo, o governo do presidente Jair Bolsonaro começou em 2019, 1º de janeiro de 2019, e vai até 31 de dezembro de 2022. Então, ele vai até aqui. Então, olha só, o primeiro ano de 2019 era o PPA do governo da Dilma. Aí, no outro ano, em 2019, ele encaminha aqui, ó, 31 de agosto de 2019. Ele manda o projeto de lei do PPA. E ele vai vigorar de 2020 a 2023. 2023 aqui já é o próximo governante. Então, um PPA, ele abarca 4 LDO e 4 LOA. Então, a gente vai ter uma LDO para 2020, uma LOA para 2020. A LDO
A LDO vai estabelecer as metas e prioridades. O PPE estabelece diretrizes, objetivos e metas de forma regionalizada. É um planejamento a longo prazo. A LDO vai estabelecer as prioridades, as metas e prioridades, que vai ser arrecadado e quais são as despesas que vai ser prioridade. Tem função política de prioridade da Lua. E a Lua vai executar, estava previsto, vai executar um quarto do que estava previsto aqui no PPA. Eu encaminho o PPA dia 31 de agosto de 2019, aí eu vou ter o PPA de 2020 e 2023. 15 de abril de 2019, eu encaminho a LDO de 2020. 31 de agosto de 2019, eu encaminho a LOA de 2020. Que é só para ter uma noção, uma visualização mais fácil. Agora vamos enfrentar conceitualmente. O que é legalmente? Conceitualmente, legalmente, cada um dos conceitos. PPA, artigo 65, parágrafo 1º. Além de instituir o plano plurianual, estabelecerá de forma regionalizada as diretrizes, objetivos e metas. Por isso que eu coloquei aqui, ó, o DOM. Diretrizes, objetivos e metas. De forma regionalizada, as diretrizes, objetivos e metas da Administração Pública Federal para as despesas de capital e outras datas decorrentes e para as despesas relativas aos programas de duração continuada. O PPE é um orçamento de médio e longo prazo. Está no nível estratégico. LDO, a Lei de Diretriz Orçamentária, compreenderá as metas e prioridades da Administração Pública Federal. Coloquei aqui MP, ó, metas e prioridades. Essa redação aqui mudou com a emenda constitucional 109. Então, a Lei de Diretriz Orçamentária compreenderá as metas e prioridades da Administração Pública Federal, estabelecerá as diretrizes de política fiscal e as respectivas metas em consonância com a trajetória sustentável da dívida pública. A gente percebeu que aqui no governo do Jair Bolsonaro tem uma preocupação maior com a dívida pública. Orientará a elaboração da Lei Orçamentária Anual. Aqui já tinha. O que aqui não tinha na lei anterior? Essa preocupação com a dívida. Disporá sobre as alterações na legislação tributária. Dispor não é alterar. Aqui vai ser só a intenção do que se pretende modificar na legislação tributária. E estabelecerá a política de aplicação das agências financeiras oficiais de fomento. Então, olha só. PPA, diretrizes, objetivos e metas de forma regionalizada, a despesa de capital e delas decorrentes e para as despesas relativas aos programas de duração continuada. A LDO compreenderá as metas e prioridades da administração, estabelecer as diretrizes de política fiscal e respectivas metas, diretriz de política fiscal e respectiva meta, em consonância com a trajetória sustentável da dívida pública, orientará a elaboração da lei orçamentária anual. Aqui, ó. A LDO vai estabelecer as prioridades da Lua. Disporá sobre as alterações na legislação tributária e estabelecerá a política de aplicação das agências financeiras oficiais de fomento. Só aqui, ó, esse jogo de palavras, poderia estabelecer bem umas 20 questões. A LDO estabelece diretrizes, objetivos e metas, falsa. O PPA estabelece política de aplicação das agências financeiras oficiais de fomento, não, é LDO. Então, só nesse jogo de palavras caberiam muitas questões. A lei orçamentária anual compreenderá o orçamento fiscal, referente aos poderes. Aqui, ó, a Lua compreenderá orçamento fiscal, orçamento de investimento, orçamento de seguridade social. Orçamento fiscal referente aos poderes da União, seus fundos, órgãos e entidades da administração direta e indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo poder público. Orçamento de investimento das empresas em que a União, direta e indiretamente, detém a maioria do capital social com direito a voto. E orçamento da seguridade social, abrangendo todas as entidades e órgãos a ela vinculados à administração direta e indireta, bem como fundos e fundações instituídos e mantidos pelo poder público. A Lua, Lei Orçamentária Anual, é orientado pela LDO, tira do papel e efetivo que está no PPA. Basicamente, é isso. O orçamento
O orçamento tem um orçamento público autorizativo. O gestor não é obrigado a cumprir. Isso não acarretará nenhuma responsabilidade. Vai gerar, no máximo, um questionamento sobre a legitimidade. E orçamento impositivo. Orçamento positivo é repartição das receitas públicas, um orçamento impositivo. Emendas de bancada, hoje é um orçamento impositivo. Qual é a diferença? Orçamento público autorizativo, comando normativo criado na própria lei orçamentária. Forma de prazo, construção de escolas. Comando normativo criado na própria lei orçamentária, PPA, LDO e LOA. Vinculações que não geram direito subjetivo. O Executivo poderá cumprir ou não a norma, a depender da disponibilidade orçamentária e da vontade política. E uma vez sendo o orçamento autorizativo, ele não é obrigado a cumprir. Orçamento impositivo é um comando normativo criado por leis anteriores ao orçamento. Está na Constituição, repartição das receitas, é obrigado. Recurso que deve ser destinado à educação, à saúde. É impositivo, ele não tem querer, não tem escolha, não tem discricionariedade. Isso gera vinculações com direito subjetivo por força de outro comando, que não o orçamento. Ele é obrigado a fazer a repartição de receita, não com base na lei orçamentária, mas com base na Constituição, com base na lei de responsabilidade fiscal. O Executivo não tem discricionariedade sobre o cumprimento ou não das normas, ele não tem escolha. São vinculações pré-orçamentárias. Agora aqui fica mais fácil. Orçamento impositivo, quando a gente fala de emendas orçamentárias. Emendas à lei orçamentária. Antes, como era tratado? Antes, a emenda era um orçamento autorizativo. As emendas feitas ao Orçamento Geral da União, denominado Lei Orçamentária Anual, enviada pelo Executivo ao Congresso anualmente, são propostas por meio das quais os parlamentares podem opinar ou influir na alocação dos recursos públicos, em função de compromissos políticos assumidos durante seu mandato, tanto junto aos estados e municípios quanto às instituições. Tais emendas podem acrescentar, suprimir ou modificar determinados itens do projeto de lei orçamentária enviado pelo Executivo. Então, aqui existe um grande problema. O deputado, o senador, prometia uma quadra, prometia um quartel, o Executivo não cumpria e o parlamentar ficava com cara de tacho. Não tinha muito o que ser feito. Aí teve as emendas, foram modificadas a lógica, passou a ser um orçamento impositivo. Emendas individuais são de autoria de cada senador ou deputado. Emenda de bancada são emendas coletivas de autoria das bancadas estaduais ou regionais. Trata-se agora de um orçamento impositivo. Vou passar outra tarefa de casa, que é a leitura do artigo 166 e artigo 166-A, ambos da Constituição Federal. Então, assim, antes aqui tinha um problema. O Poder Executivo, presidente e governador não era obrigado a cumprir essa emenda, agora ele é obrigado. O objetivo é tornar obrigatória a execução da programação orçamentária proveniente de emendas de bancadas parlamentares do Estado ou Distrito Federal. Quero que vocês leiam o artigo 166. Artigo 166, vamos entender isso daqui. As emendas individuais ao projeto de lei orçamentária serão aprovadas no limite de 1,2% da receita corrente líquida, previsto no projeto encaminhado pelo Poder Executivo, sendo que a metade deste percentual será destinada às ações e serviços públicos de saúde. Então, esse recurso, nesse limite, será destinado para as emendas individuais. E aqui diz, é obrigatória a execução orçamentária, não é facultativo, não é possibilidade, é dever. É obrigatória a execução orçamentária e financeira das programações a que se refere o parágrafo 9º desse artigo, em montante correspondente a 1,2% da receita corrente líquida realizada no exercício anterior, conforme os critérios para execução equitativa da programação definidos na lei complementar previsto no parágrafo 9º do artigo 65.
Parágrafo 12. A garantia de execução de que trata o parágrafo 11 deste artigo aplica-se também às programações incluídas por todas as emendas e iniciativas de bancada de parlamentares de Estado ou Distrito Federal, no montante de 1% da receita corrente líquida realizada no exercício anterior. Então, a emenda individual e a emenda de bancada, ela é impositiva. A garantia de execução de que trata o parágrafo 1 deste artigo aplica-se também às emendas de iniciativa de bancada. Então, a gente já viu que o orçamento ele pode ser autorizativo ou impositivo. O melhor exemplo do orçamento positivo são as transferências de caráter obrigatório, principalmente de repartição de receita, e as emendas parlamentares. Vimos a diferença. Por que impositivo? Porque se trata de um comando normativo criado anterior ao orçamento, principalmente de natureza constitucional. O artigo 66A, a gente tentou aqui, de forma didática, colocar aqui nessa tabela. Emendas individuais impositivas, transferência a Estado, Distrito Federal e município. Elas podem ser de transferência especial e de transferência com finalidade definida. As emendas individuais de transferência especial é um repasse direto ao ente federado, sem necessidade de convênio ou qualquer ajuste. Pertence ao ente no momento em que transferidos. É um parágrafo explicando isso. Outro parágrafo. Recursos aplicados em programas do Poder Executivo dos Estados, Distrito Federal e município. E 70% pelo menos deve ser aplicado em despesa de capital que não seja em encargo de serviço da dívida. Transferência especial. Transferência com finalidade definida. Recurso vinculado a programa são estabelecidos na emenda parlamentar. Finalidade definida. A programação já é definida na emenda parlamentar. Aplicado nas áreas de competência constitucional da União. Tanto a transferência especial como a transferência com finalidade definida não integram receita dos estados, Distrito Federal ou município para fins de limites ou endividamento orçamentário, mas não podem ser usados para pessoal, não posso utilizar esse recurso, trazimento individual, de transferência especial ou de finalidade definida para pagamento de pessoal, inclusive pensionista, ou encargos referentes ao serviço da dívida, juros e correção monetária da dívida pública. Agora vamos enfrentar as questões. O orçamento público prevê receitas e autoriza gastos. É uma lei em sentido material? Não. É uma lei em sentido formal. Lá você não vai ver direitos. É uma lei em sentido material. Já que cria direitos subjetivos, muda leis anteriores? Não. Ela não cria direitos subjetivos e ela não muda leis anteriores. Ela só é o orçamento, que é PPA, LDO e LOA. Você vai encontrar receitas e despesas. Então, a alternativa aqui está falso. O projeto de lei do Plano Plurianual deve ser encaminhado pelo Presidente da República ao Congresso até 4 meses antes do encerramento do primeiro exercício financeiro. A gente viu lá naquela tabela. PPA, 31 de agosto. A gente viu aqui, ó, artigo 35, tá? Até citei para o segundo. PPA e LOA até 31 de agosto. Tá aqui, ó. PPA, 4 meses antes. LOA, 4 meses antes. LDO, 8 meses e meio. LDO, 15 de abril. Então, o projeto de lei do Plano Plurianual deve ser encaminhado até 31 de agosto, 4 meses antes. Correto, verdade. O projeto de LDO deve ser encaminhado pelo Presidente da República até 4 meses antes. Uai, se ela vai dar prioridade à LOA, ela tem que ser encaminhada antes. Ela tem que ser encaminhada até 8 meses e meio, ou seja, até dia 15 de abril. Então, aqui é mentira, é falso. As emendas parlamentares no orçamento têm natureza autorizativa? Não, ela tem natureza impositiva.